O primeiro dia do ano foi também o de posse de prefeitos em mais de 5 mil municípios brasileiros. A maioria deles já começa enfrentando o mesmo cenário: caixa vazio e dificuldades para cumprir as obrigações básicas. Natal, Rio Grande do Norte. O prefeito se reelegeu em outubro. Para fechar as contas de 2016, ele fez uma campanha para antecipar a arrecadação do IPTU, que deveria ser pago só este ano. Deu 20% de desconto. Mas como faria agora em 2017? Foram arrecadados 55 milhões de reais, mas o Tribunal de Contas do Estado proibiu o uso do dinheiro no ano passado. Desde 2015, nós estamos enfrentando uma crise. Esperamos que a economia do Brasil melhore e, naturalmente, o seu reflexo positivo para que a Prefeitura volte a investir e dar normalidade administrativa e financeira à Prefeitura e, consequentemente, à cidade de Natal. Em Sumaré, no interior de São Paulo, faltou dinheiro até para pagar a luz em espaços administrados pela prefeitura. E desde junho, os servidores recebem de forma parcelada e estão sem 13º e férias. A estimativa é de uma dívida de 100 milhões de reais. Vamos ser muito transparentes, criar uma comissão dos servidores junto da municipalidade, junto dos sindicatos, para que eles possam trabalhar em conjunto para apontar grandes soluções para o município. A herança de contas desequilibradas, dívidas, está nas mãos de boa parte dos prefeitos que assumiram os cargos neste domingo. Os resultados do primeiro semestre de 2016 apontam que 48% das prefeituras do Brasil estão no vermelho, ou seja, estão gastando mais do que arrecadavam. Na nossa intuição e avaliação, isso deve ter aumentado mais nesse segundo semestre. Com os gastos maiores que a arrecadação, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, quase 700 prefeituras não conseguiram nem pagar os salários dos funcionários no mês de dezembro. E 51% declararam que estão devendo para os fornecedores. Os atrasos chegam a 8 meses. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a dívida com os fornecedores está em 139 milhões de reais. O prefeito não descarta suspender alguns pagamentos. Nós vamos priorizar os pagamentos mensais, a folha de pagamento do mês, e os custeios do mês para manter a máquina rodando. Entre o fim de novembro e o começo de dezembro, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa com 4.376 das 5.568 prefeituras e constatou que pelo menos 2.068 vão deixar dívidas para a próxima gestão. Isso mesmo depois de as prefeituras terem recebido repasses de parte do que o governo federal arrecadou com o programa de repatriação. Mais de 90% das prefeituras ouvidas disseram que essa grana ajudou a fechar as contas. Mas ela pode não ser suficiente para isentar todos os prefeitos das punições da Lei de Responsabilidade Fiscal. É que a LRF proíbe que o gestor deixe contas a pagar para o sucessor sem previsão de dinheiro em caixa para isso. Uma das causas para esse cenário é a recessão, que provocou uma grande queda na arrecadação de impostos. Os prefeitos também se queixam de dinheiro que o governo federal prometeu mandar para projetos e obras, por exemplo, e que não chegou. Mas isso, claro, não explica tudo. Esse especialista em finanças públicas afirma que, mesmo com os sinais de crise, muitos prefeitos continuaram a aumentar despesas e foram ineficientes na cobrança de impostos e na aplicação dos recursos arrecadados. Ele cita o caso do IPTU. Precisa ter uma lei que defina como o valor do imóvel um valor mais ajustado de mercado. Em algumas cidades, você tem há 20 anos o valor não muda. E é óbvio que ele subiu. Da mesma forma, as cidades podem cobrar taxas pela coleta de lixo, se você faz a coleta de lixo adequadamente, por iluminação pública. Ele diz ainda que os prefeitos que estão assumindo agora deveriam focar no combate à ineficiência e indica 2 pontos: reduzir o custo da estrutura política nas cidades e profissionalizar a gestão das finanças. A ineficiência hoje passa por basicamente 2 coisas. O custo político, o custo da máquina política é muito alto no Brasil. Prefeituras de pequeno porte, por exemplo, gastam muito com salário de vereadores. Precisamos ter gestões mais profissionais. E investir pesadamente em tecnologia.